Estamos de volta com mais uma edição do nosso Mentalize de hoje. Eu sou Miro Veloso e é um prazer muito grande estarmos aqui em mais uma edição do nosso Mentalize, certo? E quero agradecer mais uma vez ao nosso grande Deus por essa grande oportunidade de estarmos aqui para mais um bate-papo, mais uma conversa com gente que está realmente fazendo e acontecendo. Só quero saber, nós estamos ao vivo, mas não está... Ah, beleza, agora sim. É assim mesmo, ao vivo aqui, é ao vivo, meu irmão. Se eu não me ver antes, não ver que está tudo certinho, né? Olha, eu quero dizer que hoje nós vamos ter um papo muito interessante, certo? Nosso convidado é o Tarsis, certo? Conhecido como Tarsis Caraíba. Mas antes de iniciar a nossa conversa com ele, eu não posso nunca, jamais, deixar de agradecer aos nossos colaboradores. São essas pessoas que nos fizeram chegar aos 5K em apenas 3 meses e meio de podcast. São aquelas pessoas que acreditaram neste projeto. Vamos lá? Bruno, Mecânica e Autopeças. Um forte abraço ao meu amigo Bruno. Igor Madeiras, falou em madeira de eucalipto, falou em móveis, em marcenaria, é só falar com Igor Madeiras. Zé Barbudo, Loud Beat, meu amigo Daco, valeu a força, irmão. Multigás, meu amigo Joel, acabou o gás, ligue para Multigás. Trevo Materiais de Construção, o nosso mais novo colaborador, meu amigo Daniel. Se você precisa viajar com segurança, é com Moraes Taxista, meu irmão. NK Social Media e fotógrafa Nabila Kellen. Falou em tráfego pago, falou com Forplay, meu amigo Carlos Vinícius. Não poderia deixar de agradecer a ele que hoje está presente nos estúdios, viu? Ele só vem aqui, rapaz, quando as autarquias, as grandes estrelas, não trazem ele para atravessar o rio. Gilcinho Ledes, falou em festas, em iluminação, é com Gilcinho Ledes. Agradecer também a Óticas Dantas, IGP Fibra, meu amigo Galego, e ele, Luciano Francisqueto, quem fez por Itabela pode fazer muito mais. A você que está chegando, aparecendo por aqui, sejam todos bem-vindos. E eu quero, nessa noite, já passar as palavras iniciais ao nosso convidado de hoje. Ele, Tarsis, conhecido como Tarsis Caraíba. Tarsis, boa noite. Um prazer muito grande ter você aqui no nosso podcast Mentalize. Boa noite, Miro. Boa noite, nossos telespectadores. Boa noite a todos. Quero iniciar aqui, primeiramente, agradecendo o nosso maravilhoso Deus, porque sem ele, né, Miro, não entende. E agradecer a você por esse convite especial, que para mim é um convite especial, estar participando do Mentalize. Essa comunicação que vem fazendo uma diferença, não só no Litoral Sul, mas como em toda a nossa Porto Seguro. A audiência é muito grande, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse estúdio maravilhoso. Fiquei encantado aqui, viu, gente? O estúdio do homem é top de linha demais. E é isso aí, Miro. Estou aqui à disposição para o que precisar, o que as pessoas quiserem saber, ouvir. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Um trabalho de humanização com as pessoas em vulnerabilidade em nosso município. Que eu, na verdade, faço esse trabalho, Miro, costumo dizer, não é somente pelo o que ganho, mas sim pelo que a gente tem de carinho por essas pessoas, né, que são menos assistidas em nossa cidade. Beleza, olha, eu gostaria muito de saber ao pessoal que, hein? Tá tudo ok aqui? Já voltou? Beleza. Mas pegou tudo que ele falou aí? Tava saindo tudo? Beleza, então. Olha, eu já quero ir agradecendo a um monte de gente aqui, né, que já está aqui online, né? Minha amiga Kita dizendo o melhor podcast. Ô, Kita, muito obrigado. Minha amiga Sóis. O Sidney Portugal já está na área aí, marcando presença. Lauriette Santos dizendo estamos juntos.
o Samuelson. Rapaz, você conseguiu trazer Samuelson, nunca assistiu. Amigo, grande nunca irmão. Assistiu um podcast meu. Grande amigo. Samuel irmão. também é um amigão do coração. Tassis, em primeiro lugar, dizer que todo homem tem uma história, né? Sim. Eu digo sempre isso. Todo homem tem uma história. Ó, eu vou pedir para vocês falar um pouquinho mais baixo aqui, porque tá falando, rapaz, vocês dois hoje estão irreverentes pra caramba, viu? É minha mulher e Gilcinho Ledes aqui, né? Todo homem tem uma história, Tassis. É isso, Miro, com certeza. E essa história nasceu em algum lugar. Claro. Aonde foi que nasceu Tassis? Miro, então, De onde veio Tassis? Quantos anos tem? Tassis veio de uma cidade aqui a 300 quilômetros, mais ou menos, de Porto Seguro, que é Itabuna, minha terra natal, que eu amo também de coração. Mas eu vim para Porto Seguro quando eu tinha em média assim, uns 8 a 9 anos, junto com a minha avó, que é uma senhora que foi muito conhecida em Porto Seguro, a tia Romilda, né? A gente sempre morou ali no Mundaí. Sim. E de lá para cá eu convivi e vivi a minha vida toda praticamente aqui em Porto Seguro, né, Miro? Eu costumo dizer que a gente não escolhe aonde nascer, mas a gente escolhe aonde viver, né? Isso, e Porto Seguro foi a cidade, Miro, que eu escolhi de verdade, apesar que eu vim pequeno com minha avó, mas para permanecer a minha vida é essa cidade. Eu amo essa cidade. Quantos anos você tem, Tassis? Eu tô com 39 anos agora. Miro. Demorou pra falar por quê, assim? Não demorei. Tá parecendo aquelas mulheres vaidosas que não querem falar a idade. Eu tô com... Tava tentando lembrar. Né? Tava tentando lembrar. Mas você tem, assim, uma pinta de indígena, né? Rapaz, muita gente fala, né? Sim. Eu às vezes até uso essa pinta de indígena, né? Às vezes as pessoas perguntam, como eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas indígenas, Sim. eu falo, sou indígena, assim. Você sabe que eu sou indígena, né? Eu não sabia, não. Eu sou registrado pela FUNAI, sou tupinambá. É? Você sabe que os tupinambás eram grandes guerreiros, né? Guerreiro, com certeza. Entendeu? Então, mas... Você é original, então, com certeza. Mas seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tá bom. Tá, é um prazer muito grande, mais uma vez, estar com você. A gente se conheceu, certo? Numa campanha de Cláudia Oliveira. Cláudia Oliveira. Mas lhe conheci de uma forma muito inusitada. Conheci você sendo candidato a vereador. Sim. No dia de uma carreata, certo? E você chegou numa limousine, uma limousine branca, cheia de gente dentro e tal, Foi. E eu disse, por quem é esse cara? E aí disseram, rapaz, é um candidato a vereador. E aí eu disse, já ganhou, já ganhou. Que onda foi aquela, velho? Miro, então, na verdade... O que você quis causar com aquela limousine? Fala pra Na verdade, eu quis causar isso aí que você viu, chamar atenção mesmo, né? Na época. Sim. Foi uma brincadeira, a gente conheceu um amigo que tem essa limousine aí em Porto Seguro. E no dia da carreata, cada um levava um carro diferente, não sei o que. E o pessoal falou, rapaz, eu tenho uma limusine, esse amigo, né? Tem essa limusine, quer chegar lá? Eu falei, quero. Ele foi e emprestou essa limusine pra gente, botou o motorista, tudo. E a gente chegou lá com a limusine, foi aquela graça toda e foi isso que todo mundo viu. Mas foi bacana, foi legal, foi divertido, né? Todo mundo gostou. Então você se divertiu na campanha? Eu me diverti mais do que fiz campanha, pra falar a verdade. Certo. Tassis, depois teve um outro dia que eu tive com você frente a frente. Foi um dia, eu fazia o programa na Baianão FM. E Miro Topa Tudo tava descendo lá a ripa de Danilo Suprilar. Sim. Certo? E de repente... 2 Miros dentro de uma rádio só. De repente, Miro ia saindo e eu ia chegando. E Miro tava bombardeando com Danilo e parece que Danilo era seu brother, seu amigo. Sempre foi, meu amigo. Sempre foi. A família Suprilar todinha. E aí você foi chegando e perguntando quem é Miro aqui, pá. E aí vai perguntando pra mim, eu Miro. Sim. Certo, mas eu vi que você tava nervoso, brabo. E eu disse, velho, o que tá pegando? Não, eu quero saber quem é Miro. De qual dos 2 Miro? Tem 2 Miro. Um que topa tudo e um que não topa nada. Esse aqui é o que não topa nada. O outro Miro foi saindo e você deu uma enquadrada em Miro e tal. Você lembra desse dia?
Eu acho que eu lembro desse episódio, Miro. Foi alguma coisa que Miro topa tudo, porque Miro topa tudo sempre tem aquela perseguição política com algumas pessoas, sempre teve esse perfil, né? E a gente, às vezes, quando tem um carinho por uma pessoa, independente, né? A gente acaba defendendo. Eu tenho esse sentimento, né? De carinho com as pessoas, a gente acaba defendendo essas pessoas. É o meu perfil, é meu jeito, e deve ter sido só isso mesmo, mas... Não passou disso, não. Passou disso, não. É coisa normal de política e vida que seguiu, e a gente está aí, tem o maior respeito por Miro e cada um, no seu cada um, mas foi isso. Agora vamos lá, Tassis. Você fazia parte de um grupo político. Sim. O grupo dos Oliveiras. Isso. Certo? Isso. De repente, depois de alguns anos e tal, né? Eu lhe recebi aqui, né, e você veio me fazer um convite. Foi. E você não estava mais no grupo dos Oliveiras. Isso. O que fez Tassis se afastar de um grupo e hoje fazer parte da gestão e, diga-se muito objetivamente, da gestão Jânio Natal? Então, Miro, eu queria até aproveitar para esse momento para dizer que eu tenho muito hoje orgulho de dizer que eu faço parte da gestão, para mim, do melhor prefeito da história de Porto Seguro, que é meu prefeito Jânio Natal. Certo. Para falar a verdade, eu não gosto muito nem de lembrar que um dia eu fiz parte, Miro, desse grupo que passou, dessa gestão que passou em Porto Seguro. Mas foi acontecido e aconteceu, vida que segue. O que fez, Miro, é o seguinte, eu não gosto de estar falando mal de ninguém, nem de grupo. E a intenção também não é essa. Não é essa. Mas já que você tocou no assunto, eu vou ser um pouquinho rápido e objetivo nesse assunto. Quando a gente é abandonado e esquecido, e a gente não recebe o que a gente dá para as pessoas, que é a lealdade, eu acho que o que a gente tem que fazer é se afastar. Sim. Então foi o que eu fiz. O grupo da ex-gestora que passou aqui é um grupo que, na verdade, não é um grupo de Porto Seguro, é um grupo de fora que veio para a cidade, se instalou na cidade durante o tempo, a gente acompanhou, tentamos ajudar, fazer parte, né, da forma que a gente achava que era, mas eles têm o pensamento deles, eles têm o segmento deles e não deu mais certo, e vida que segue. Tive a oportunidade, através, né, de um chamado aí do meu amigo mesmo, Danilo Suprilar, para participar da gestão do prefeito Jânio. Já conhecia Jânio, já conheço a história de Jânio há muitos anos. Sempre tive, na verdade, uma admiração, né, por Jânio. Eu falo isso porque, como eu fui criado por minha avó, e minha avó é uma pessoa antiga na cidade, conhecia todos os políticos, né? Então ela sempre falou muito bem desses políticos, falou muito bem de Jânio, de Ubaldino, dessa turma que... Certo. Esses políticos da nossa região de verdade. Sim. Né? Então eu sempre tive esse carinho, só que eu nunca tinha tido ainda a oportunidade para me engajar no grupo de Jânio. Aí nessa gestão agora, nessa eleição passada, há 2 anos atrás, mais ou menos, o Danilo me chamou, rapaz, vamos lá, tal, bater um papo, o Jânio quer lá bater um papo também com você, e eu fui lá, bati um papo muito bacana com o Jânio, já tinha batido outros, claro, mas nesse dia batemos um papo muito bacana, muito descontraído, e como agora, Miro, eu tenho muita lealdade àquilo que eu sigo, àquilo que eu combino, àquilo que eu concordo. Então, como eu já não tinha mais esse laço com o grupo dos Oliveiras, certo, aí eu achei que foi o momento mais propício para a gente estar engajando, né, no grupo do nosso gestor atual, o meu prefeito Jânio. E foi nesse momento que eu me encaixei e hoje me sinto como se fosse de Jânio a vida toda. Sim. Agora vem cá, vem cá. Você quando esteve aqui em casa, certo? Porque a gente caminhava junto, claro. Não é? Você foi para um outro grupo e você quando chegou aqui, você chegou muito eufórico, muito feliz e tal, e pá. E o que se passa por lá que todos vocês que fazem parte da gestão nem chamam Jânio de pai, diz esse homem é uma mãe. É o que acontece? Fala pra mim. Ô Miro, eu vou ser sincero aqui pra você. Eu já conversei com vários políticos, já conheci vários políticos, mas eu nunca conheci um político amigo. Sim. Amigo, é o que Jânio é. Na verdade, Jânio é um político amigo. Ele, quando traz você pra perto dele,
Você pode ter certeza. É porque primeiro ele quer ser seu amigo e depois ele vai estar com você para o que der e vier e nunca vai te abandonar. Isso aí eu tô sentindo isso de 2 anos para cá, Miro. No decorrer dessa trajetória, que é pouco tempo que eu tenho com o Jânio, 2 anos, mas deu para mim ver isso. E deu para mim ver isso desde o primeiro momento. E a diferença entre Jânio e os gestores que eu passei, a gestora que eu passei no passado, é grande, é imensa. Eu nunca sentei, para te falar a verdade, para bater papo, para conversar, para descontrair, para ter a amizade que a gente tem com o Jânio. Sim. Eu nunca tive isso com a gestora passada. Você nunca foi na casa da gestora? Nunca. Aliás, fui uma vez lá na casa dela de Onápolis, né? Que eu conheci a casa dela de Onápolis. Fui uma vez levar, acho que foi um cachorro. Que ela pediu para mim levar um cachorro lá. Você foi lá, só levei isso. lá, entreguei o cachorro e voltei. Já na casa de Jânio, você já viu como é que é, né? Aquilo ali é... Eu já vi, não. Eu nunca fui lá, não. Nunca foi porque você não quis. Olha, mas as portas sempre estão abertas. As portas de Jânio é uma coisa que eu admiro muito no nosso prefeito Jânio, é que as portas dele sempre estão abertas para todos, Miro. Eu nunca fui, mas minha esposa, como ela é fotógrafa, certo? Minha esposa conhece cada canto da casa de Jânio, porque um dia ela fotografou toda a casa do Jânio Natal. O Jânio talvez não saiba disso, né? Foi um período que ele era deputado e a casa estava para alugar, precisava tirar fotos. E ela fotografou toda a casa. Então, minha esposa sabe, chegou aqui dizendo que é uma casona bonita, retada, né? Então ela conhece. Ô Tassis, mas eu quero antes dizer que tem muita gente já aqui chegando, né? E, epa, rapaz, eu tirei aqui, mas eu vou voltar. Tem muita gente ao vivo e tem muita gente aqui lhe elogiando, né? Tem o Felipe Carvalho dizendo que você é gente boa. Obrigado, grande Felipe, gente boa. Tem um Robinho dizendo que você tá novinho. Você tá vendo aí os comentários? Tô vendo aqui. Porque do meu amigo aqui, Sidney. A Sidney. Minha colega de trabalho, Isa, me ajuda muito, trabalha comigo também na abordagem social. Forte abraço aí. Certo. Vamos lá. Então você hoje... O Íris Oliveira. Quem? O Íris Oliveira. O Íris pocou as urnas, né, Esse rapaz? Aqui eu tenho que falar. Meu secretário, com muito orgulho, o Austin Borges. Dizendo que a sua adesão de Tassis ao governo foi o quê? Foi fundamental. Obrigado, meu secretário. O Austin Borges, né, dizendo também, importante, grande secretário, viu, importante também para a assistência social de Porto Seguro. Tassis, vamos lá. Nós temos um projeto aqui que se chama Mentalize. Isso foi um nome que eu digo que foi Deus que me deu, mas um nome que me faz toda semana, todas as terças e quintas, nós realizamos entrevistas como essas. Sim. Mas esse nome é um nome desafiador para mim, porque eu preciso todas as semanas trazer aqui conteúdo. Claro. O meu desejo foi criar um projeto diferenciado, até diferenciado do Miro, que as pessoas diziam que era Miro nervoso e não veloso, aquela coisa e tal. E o meu desejo era trazer as pessoas a crescerem mentalmente, a crescerem espiritualmente, certo? A evoluir, certo? Nos pensamentos, nos conceitos da vida. Então, não é fácil toda semana eu estar fazendo o Mentalize, porque eu estou sempre procurando pessoas que tragam um conteúdo para a sociedade, certo? E de repente você entra para um governo, sua pasta não era a pasta que nós vamos tratar, mas de uma hora para outra eu vi nas redes sociais você nas ruas, mas não somente nas ruas, mas nas ruas perto daqueles que são chamados por alguns como o lixo da sociedade. Vi você abaixado, acocado, conversando com gente, certo, que para muitos é a escória da sociedade. E quando eu vi aquilo, eu não entendi e fui pesquisar o que Tassis estava fazendo ali, certo? Pensei até que você estava ali brigando com alguém e tal, porque você é
é brabo, não é? Eu também tenho esse temperamento, não é? Mas as pessoas precisam saber que nós também temos um outro lado. E aí eu liguei para você e procurei saber o que você estava fazendo ali. Foi quando você me falou que a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, através da Secretaria de Assistência Social, certo, lhe incumbiu, junto com outros colaboradores, certo, de fazer algo que há muito tempo deveria ter sido feito, que queimava muito ali a Praça do Relógio, Sim. que fazia com que parecesse uma mini Cracolândia. E você me disse: Miro, o meu trabalho hoje é um trabalho desafiador. Hoje eu estou cuidando de gente. Conta para nós como foi onde nasceu isso, quem foi o inventor, quem foi que abriu este olhar, certo, para que esse trabalho fosse iniciado. Então vamos lá, Miro. Para eu começar a contar essa história, eu vou voltar um pouquinho no passado. E eu acho que quem me acompanhou no passado também, eu acredito que você talvez não deve ter acompanhado, porque a gente não teve no passado, né, um gestor que se importasse e que tivesse uma atenção especial por essas pessoas, como o nosso gestor atual tem. Não só por essas pessoas, mas por todos, né? Mas em especial por essas pessoas menos assistidas em nosso município. Então, na gestão passada, Miro, eu fiz esse mesmo trabalho parecido durante um tempo, porém, infelizmente, eu não tive o apoio e a estrutura que a nossa gestão atual dá e nem a atenção para essas pessoas. Então, talvez esse trabalho que nós estamos fazendo hoje não surtiu esse efeito positivo como está surtindo agora, por falta desse apoio da gestão anterior. Então, quando eu entrei para a secretaria, há mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, foi logo após a eleição, né? A campanha, que eu despertei e falei, foi uma conversa, eu batendo um papo com o nosso prefeito, falei: ô prefeito, eu me identifico e tenho vontade de fazer um trabalho diferenciado e tal. E eu lembro que meu prefeito falou bem assim: Tassi, se você conseguir melhorar essa situação, será uma bênção em nosso município. Sim. Você cuidar dessas pessoas, se você tiver essa paciência para cuidar dessas pessoas, será uma bênção, porque é uma coisa difícil mesmo, a gente sabe que não é fácil. Sim. Não é um trabalho, né, comum como tem em outras secretarias. Todos os trabalhos é difícil, mas esse realmente é um pouco mais difícil. Então eu falei bem assim: me dê essa oportunidade de ir para essa pasta, que eu lhe garanto que a gente vai ter muitos avanços e muitos pontos positivos, meu prefeito. Então eu comecei, e é importante eu ressaltar que tudo isso também foi acontecendo, e bem como está acontecendo, Miro, também por causa da dedicação de toda a nossa equipe que a gente tem aí. A gente tem uma equipe aí da abordagem social que me ajuda demais. Eu não posso esquecer aqui de agradecer e de falar dessa turma aí da abordagem. Certo. Viu? Essa família que eu tenho nova aí, que é a abordagem social. E a equipe do Centro Pop. Eu falo que, geralmente eu falo que o Centro Pop é o coração dessas pessoas. O que é esse Centro Pop? Explica isso aí. Centro Pop é o quê? Centro Pop é o serviço especializado para tratar dessas pessoas em vulnerabilidade. Sim, em nosso município. Mas esse Pop tem um POP, tem alguma... É uma sigla, não? É uma sigla. Centro Pop, não, Centro Pop, né? É o serviço de especialidade para pessoas em vulnerabilidade. Ah, certo. Isso. Certo, então, certo. A gente tem a equipe da abordagem social, nós temos a equipe do Centro Pop e temos também a Casa de Acolhimento, né? Que é a Cidade Mãe. Então, essas 3 pastas hoje a gente trabalha unificado, em conjunto. Sim. É onde a gente leva as ofertas de trabalho, de ajuda para essas pessoas. Espera aí que a gente vai chegar lá. Quero mandar um abraço aqui para Isa Nogueira, meu amigo Salvador da Farmácia, está também nos assistindo. Né? Mais uma vez, mandar um abraço para o Iris Oliveira. Eu estava falando do Iris,
o Íris saiu de 500 e poucos votos para 900 e poucos votos, quase chegou lá, né? Parabéns ao trabalho do Íris. E o Robinho disse que esse trabalho é um trabalho humanizado. Sim. Certo? Vamos lá. É justamente sobre isso que eu quero falar também com você. Alguém já disse que não basta ser. É preciso ser humano. Com certeza. Certo? Certo. Você teve, em algum momento, dificuldade no início desse trabalho de entender essa coisa que o Robinho acabou de falar aqui? É um trabalho humanizado. Você teve dificuldades no início de entender que aquelas pessoas estavam precisando de alguém que chegasse ali e desse seu ombro, elas queriam ser ouvidas, elas precisavam de carinho, cada um tem uma história. Conta um pouco disso pra gente. Nós vamos ver algumas imagens logo, mas conta um pouco disso aí. Tá, Miro, então assim, logo quando eu iniciei esse trabalho, eu sou obrigado a dizer, nossa cidade estava com um fluxo muito grande. Sim. Muito grande mesmo, de pessoas, né, em vulnerabilidade, em situações de rua. E no primeiro momento foi até um impacto, um susto, mas eu sou daquele, eu sou desafiador. Quando eu falo é isso, eu vou pra cima e seja o que for, ou me derruba ou eu derrubo a situação. Sim. Então eu iniciei e falei bem assim com o meu secretário, falei, Washington, eu preciso de uma equipe. Eu sozinho não dou conta. Você logo sentiu que sozinho não ia dar. Não ia dar, eu preciso de uma equipe da abordagem. O Washington, não, nós temos a equipe da abordagem, porque sempre teve a equipe da abordagem. Mas a gente tem uma equipe técnica. Sim. Aí eu falei, não, a equipe técnica é importantíssima e essencial para esse trabalho, mas eu preciso de mais mão de obra e que a gente chegue de uma forma um pouco mais sensível e ao mesmo tempo acolhedora com essas pessoas, ofertando e às vezes até incomodando eles para ajudá-los, para tentar de verdade colocar na mente deles que eles precisam entender que eles não podem ficar naquela situação. Uhum. Então daí em diante a gente começou a traçar estratégias, eu junto com o nosso secretário, nossa equipe, de uma forma que a gente chegasse a essas pessoas ofertando de verdade aquilo que a gente tem na nossa pasta para dar para essas pessoas, que é casas de recuperação, casas de acolhimento, oferta de trabalho, que nós temos a Casa do Trabalhador também na assistência social. Certo. E, além disso, o direito deles conseguirem voltarem para o município, a cidade de origem, para as suas famílias. Então, todo foi um trabalho em conjunto. Com tudo isso, a gente conseguiu, Miro, começou a diminuir o fluxo que nós tínhamos, né, em Porto Seguro. Então, a gente começou a ver que o trabalho tinha como avançar muito e melhorar muito. Inclusive, eu vou falar um número aqui que você vai até assustar. Quando eu comecei há 6, 7 meses atrás, nós tínhamos um número aí de cadastrados no nosso município, cerca de 288 pessoas. Isso era um cadastro, através do Centro Pop, a gente tinha esse cadastramento. É gente pra caramba, hein? Muita gente, certo. É muita gente. Pessoal ali que dormia na rua que fazia no crack, que fazia o corre, pá. Aquela loucura. Sim. Nisso a gente começou, aí eu falei com o secretário, falei, Washington, a gente precisa muito fazer várias ações, horários diferentes, ações diferentes, e também a gente precisa passar para essas pessoas que, independente, que eu sei que eles têm os direitos deles, nós sabemos disso, né? Sim, isso é lei, mas eles também têm que entender o nosso direito. A gente precisa passar para essas pessoas. Sim. Então nós começamos a chegar em grupinhos, em outro, a gente rodeava eles aí, vamos bater um papo, assim não dá, meu amigo, você está numa praça, como é que eu vou deixar você ficar aqui na praça fumando crack? Como é que eu vou deixar um filho meu passa aqui, eu não vou aguentar isso, como é que está ali o turista passando? E nisso eles próprios foram aos poucos se conscientizando. Só que uma coisa que eu percebi, Miro, muitas dessas pessoas não era do nosso município. Certo. Não era do nosso município. Gente de fora. De fora, aqui. Porto Seguro, todo mundo, quem não quer vir para Porto Seguro? Sim, é a cidade mãe do Brasil, né? Então, todo mundo quer vir. Essa história de mãe do Brasil dá um brigueiro, você não fala isso não. É, né? Senão o povo de Cabralha. De Cabralha, né? Pega você. Girlei, né?
Dirley vai estar aqui conosco, hein? Grande Dirley. Sim. Então aí eu comecei a ver, eu falei bem assim, rapaz, eu tô notando que essas pessoas, tem muita gente que não é daqui. Aí eu falei com o Washington, falei, Washington, a gente precisa fazer já um trabalho agora de remanejar essas pessoas de uma forma legal, de uma forma acolhedora e de uma forma responsável, né? Tanto para centro de recuperações, porque para mim, Miro, o melhor serviço ofertado para essas pessoas é vocês colocar ela no centro de reabilitação. Isso. Então a gente começou a ofertar, a entrar na mente mesmo, era de manhã, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E com isso a gente começou a perceber que estava dando certo e o avanço foi indo. E hoje nós temos cadastrado, Miro, cerca de 45, 50 pessoas no nosso município. Olha que beleza. Nós temos aqui a Sócia que está perguntando assim, no que consiste esse trabalho e como ele é realizado. Nesse instante nós vamos mostrar Como ela... através de algumas imagens. Sim. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você, o prefeito lhe chama, lhe mostra a situação, certo? Botou você numa barca pesada, certo? Que não é fácil. Não. Lhe digo isso porque já trabalhei com centro de recuperação, já lhe disse isso. Sim, sim. De viciados em drogas e tal. E eu sei que a coisa não é fácil. A minha pergunta para você é, Jânio Natal apenas lhe convidou, lhe mostrou, mas Jânio Natal lhe deu estrutura para você realizar esse trabalho? Lhe deu condições para que o trabalho seja feito e haja êxito nesse trabalho? Com certeza, com certeza. Quais foram essas condições que ele... Miro, eu posso falar para você que eu tenho... Aí vai entrar a pergunta das suas, como está sendo realizado? Eu vou te falar aqui, eu tenho todas as condições possível e precisa para que esse trabalho seja realizado. E quais são elas? Eu tenho aqui carros à disposição, sim. Nós temos funcionários à disposição para atender essas pessoas, né? Tanto pela abordagem, pelo Centro Pop, pela Cidade Mãe. Nós temos também as parcerias, né, com a Fundação Dr. Jesus, que é muito importante. Quando você fala na Fundação Dr. Jesus, eu conheço, é lá em Salvador. Salvador, isso. Do deputado... Pastor Isidoro, grande figura. Isidoro, já deu uma palestra lá para mais de 2.000 dependentes químicos. Sim, sim, é isso mesmo. É o que tem lá hoje, mais ou menos isso. Então, assim, não é um trabalho barato para você conseguir. Por exemplo, para uma viagem para Salvador, por exemplo, é um custo... absurdo, entre combustível, entre funcionário que vai até lá para levar, tudo isso. Eu mesmo os vou ônibus. Na maioria dos... Não, a gente leva de carro, Miro. De carro? De carro. A gente, geralmente a gente fecha, né, vamos falar assim, um pacote de 3, 4 pessoas, aí a gente acolhe essas pessoas, levamos para a Cidade Mãe. De van que vocês vão? Não, carro pequeno. Certo. A gente vai carro pequeno. Agora, geralmente é carro pequeno. Certo, agora vem cá, aí você está falando aqui de condução de pessoas, que vocês nunca viram, que vocês não sabem da índole, certo? De pessoas com transtornos mentais, de pessoas com dependências químicas. Isso. E fazer uma viagem dessa com uma pessoa nesta condição, requer cuidados. Quais os cuidados que vocês têm? Primeiro é a parte técnica que a gente nunca deixa de utilizar, que, né, tem que estar no meio, né? Qual que é? É o assistente social que nós temos, né? Sim. Nós temos aí os assistentes sociais que me acompanham, que me ajudam demais, né? E o que é que acontece? Aí a gente faz o encaminhamento dessas pessoas. Primeiro o que é que eu comecei a fazer? Primeiro eu comecei a tirar essas pessoas da rua no primeiro momento, levar essas pessoas para a Cidade Mãe, que é a nossa casa de acolhimento. Certo. Dali em diante a gente passa a ter uma triagem com essas pessoas, em média de, dependendo, 2, 3, 4, até 5 ou uma semana. Com essas pessoas acolhidas e já fora do uso das ruas e das drogas. É o primeiro passo nosso para a gente fazer o acolhimento e conseguir levar essas pessoas para a casa de acolhimento. Então, nesse meio tempo que a gente está aí de acesso a essas pessoas, ali a gente vai criando uma identidade, vai criando uma confiança, um laço entre essas pessoas e a gente que está fazendo o serviço. Então, a gente não pega assim no impulso e já sai levando, não. A gente passa a conhecer um pouquinho. Outra coisa importantíssima,
Você sabe que muitas dessas pessoas, às vezes, têm problemas judiciais, têm problema com a justiça. Então, a gente tem uma parceria também, quero aqui aproveitar para agradecer ao delegado doutor Sinésio, que nos ajuda demais, da Delegacia do Turismo. Ele está sempre lá de portas abertas para nos ajudar a conduzir na parte jurídica também, saber da índole, saber se essa pessoa tem algum mandato, tem algum problema judicial. Porque imagine você pegar uma pessoa dessa, que vende não sei aonde, de qualquer lugar, coloca dentro de um carro e essa pessoa é um criminoso. Isso. Entendeu? Então tudo pode acontecer. Então quando você acolhe essa pessoa primeiro, começa a dar essa atenção e criar esse laço com ela, então você passa a adquirir uma confiança entre partes. E aí é isso, Miro. E também a gente tem que colocar nosso Deus na frente, porque, né, olha, sem ele não adianta. O Thierry Santana, é um amigão meu da campanha. Eu quero mandar... Vai. Votou em mim o Thierry, viu? Da lapada que eu tomei. Eu fico muito feliz porque eu fiz muitos amigos. Eu fiz 93 amigos. 93 amigos. Primeiro tá porque eu não dei um centavo a nenhum deles. Então foram amigos de verdade. Você também tomou uma lapada. Lapada foi. Você tá doido? Então você é meu colega. Thierry tá falando aqui para você, trabalho sensacional, está de parabéns. Obrigado, Thierry. A Sóis está parabenizando, mas tem aqui a Nutrilari RF, tá dizendo, a minha companheira, Larissa. Está dizendo aqui, não tem quem exerça esse trabalho com maestria como você. Como você obrigado, meu amor, obrigado. Sendo reconhecido por esse trabalho que está sendo feito. Tá rolando uma vaidade, ou os pés estão no chão, não. Ou estes incentivos... Ou essas palavras estão te incentivando a continuar? Ou você esperava um escritóriozinho, ficar trancado? Receber... Nunca, não tem como. Meu escritório é no carro, Miro. Sim. Meu escritório é no carro, 24 horas. Na verdade, Miro, esse trabalho, ele requer, para ter surtir um efeito, ele requer que você não tenha vaidade. Sim. Entendeu? Porque você está tratando de umas pessoas, assim, que estão em uma situação... Eu desafio hoje quem quer que seja aí comigo, passar uma semana trabalhando para ver que realmente não é um trabalho de vaidade. Não é um trabalho de vaidade. Muita gente fala bem assim, você posta... Não, mas não é que eu posto para vaidade. Eu posto para mostrar primeiro o trabalho que está sendo feito hoje com essas pessoas e depois para a gente tentar incentivar outras a querer também esse tratamento que a gente está dando, né? Isso aí. O Sidney Portugal está dizendo aqui, máximo respeito, decisão acertada em colocar você no lugar que cuida de gente. A Satubit está dizendo como estas pessoas que precisam deste atendimento, como entram em contato. Muito bom. Isso aí é uma pergunta muito importante aí. Aqui a gente preza muito pela participação das pessoas. Eu vou compartilhar daqui a pouco, foi um canal foi mais uma ferramenta que eu idealizei dentro da abordagem social, que é o Disque Abordagem Social, certo? O Disque Abordagem Social funciona de que forma? Nós temos um cardzinho que a gente está sempre divulgando através do Instagram da assistência, através do meu Instagram, através de nossos colaboradores, desculpa. Então, o que acontece? O Disque Abordagem Social funciona da seguinte forma, Miro. Você, às vezes, acorda de manhã, como tem casos que acontecem aí, né? E acontecia muito, agora, graças a Deus, está diminuindo. Aí tem uma pessoa em vulnerabilidade na sua porta, fazendo o uso daquele local para estar dormindo, para estar ali, né? Às vezes, fazendo uma utilização do uso que eles, né, têm. Então, você pega esse contato, que é um WhatsApp que a gente criou, e você registra o local, manda pra gente e a gente aciona a nossa equipe da abordagem que vai lá e faz esse atendimento. Então essa é a forma. Essa é uma das formas. A outra forma é se você tiver alguém que está com esse problema, que está nessa situação, é vocês irem até a assistência social, nos procurarem lá, ou no Centro Pop. Nós estamos lá, tem pessoas para atender a todos. Ok. Olha, nós estamos com Tassis
Por que esse negócio de Taças Caraíba, velho? Taças Caraíba, Sim, então. fala aí. Taças Caraíba, eu vou falar o quê? É. Eu tinha um sonho muito grande, eu sempre amei, eu adorei demais, eu amo Caraíba. Inclusive eu tenho até tatuado aqui, Caraíba, meu amor. Rapaz. Caraíba, Tá parecendo doutor Anderson que tatuou. Meu vereador, viu? Quero até mandar um abraço pra ele aí, Ele doutor escreveu Anderson, o quê de Jânio? Fala aí. Ele escreveu o quê? Jânio, meu amor? Não. Com coração. Ah, botou um coração. Mas foi de verdade ou foi de rema? De verdadeiro. Ele vem aqui, eu quero ver se é de verdade. Sim, falei. Então, aí o que é que acontece? Quando teve a primeira gestão do prefeito que entrou Jânio, eu fiquei fora, né? Porque a gente tomou a lapada de Jânio, né? Sim. Na época eu fazia parte da gestora e eu fui pra Caraíva. Sim. Aí eu falei, agora eu vou realizar meu sonho e vou pra Caraíva. Aí fui pra Caraíva e passei a morar em Caraíva, como eu sempre tive esse amor por Caraíva, sempre, por mais que eu não morei lá, mas eu sempre tive. Aí eu comecei a morar lá em Caraíva, passei esse tempo lá. Então, aí eu coloquei Taças Caraíva. E aí pegou, grudou e ficou. E Caraíva é apaixonante, né? Não, Caraíva é demais. Taças, na verdade, eu quero deixar muito claro aqui, né, que eu realmente pesquisei esse trabalho, né? Sim. E esse trabalho seu tem sido realmente um trabalho que muitos prefeitos em capitais realizavam, certo? E eu tinha vontade de ver esse trabalho acontecer dentro de Porto Seguro. Esta era uma queixa minha, eu sempre falava, é preciso que se haja um olhar empático a essas pessoas aí que estão jogadas, porque é muito fácil você dizer, sai daqui. É muito fácil você julgar, né? Dizer, pô, esse cara tá fedendo. Agora, o desafio é o abraço. O desafio é chegar junto, né? E para Robinho da Pesca, certo? Está parabenizando aqui, você sabe que Robinho... É um crítico, né? Eu não sei se ele é crítico, mas... Grande amigo, Robinho. É meu brother. Mas você sabe que Robinho bate. O pessoal falava que Miro Veloso bate, que Miro Veloso batia, bate e tal. Mas Robinho não bate. Robinho às vezes espanca. E hoje ele está aqui dizendo, te dando os parabéns, certo, velho? E dizendo que realmente você está fazendo um excelente trabalho. Mas a só está fazendo uma pergunta se esse trabalho... funciona em todo o território. Eu não entendi só isso, em todo o território. Toda cidade, acho que ela quis dizer, né? Em toda a cidade. Minha amiga Sóis, um abraço aí. Ô Sóis, com certeza, nosso trabalho é feito em todo o município. Infelizmente a gente ainda não está tendo, né, para alcançar, para fazer abordagem diariamente em todos os pontos, mas a gente atende toda a cidade. Se está tendo um fluxo um pouco maior, se está tendo algum problema, geralmente eu sempre recebo, aqui mesmo tem imagens aí, acho que você vai mostrar mais tarde. Vamos agora. Então o que acontece? As pessoas, às vezes, através do Disque Abordagem Social, a gente consegue alcançar esses municípios onde a gente não está mais fixo diariamente, como a gente está atuando em Porto, em Porto, na sede, né? Certo. Mas aí às vezes a pessoa me liga, tá tendo um problema aqui, aí eu vou lá, Arraial da Ajuda eu tô sempre fazendo ações, Trancoso eu tô sempre fazendo ações. Sim. Olha aí, ó, você já começa a ver aqui algumas imagens que já começam a aparecer. O que é essa imagem aí? Tá? Essa aí foi a última ação que nós fizemos, agora mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, onde a gente utilizou também do novo decreto, né, que foi baixado através do nosso gestor aí, sobre invasões no contexto geral. É uma comissão que foi criada, né, através do gestor, para estar inibindo diversas invasões que existem em nosso município de Porto Seguro. Invasões onde? Em locais... Em áreas públicas, em vias públicas, todos os tipos de invasões. Porque ali o cara começa a entrar ali ele já fica usando um negocinho, vai... Isso. Então, aí já, utilizando do decreto novo e da comissão, aí eu fiz essa última ação agora, onde surtiu muito efeito, foi muito boa. Aí a gente foi nas matas, nos locais mais... E nas ruas, a uns pontos onde a gente sabe, porque a gente sempre está rodando e fazendo abordagem, a gente sabe onde é que tem os pontos de fluxo dessas pessoas. Certo, temos mais imagens aí, Gilcinho. Quero dizer que hoje estamos aqui contando com Gilcinho Ledes, viu? Não é fraco, não.
né? Tem mais imagens aí e temos vídeo também, né? Enquanto Gilson está colocando aí, pronto aí, vai chegar não? Enquanto ele tá ajustando aí, alguns vídeos que a gente separou aqui, eu quero vir aos comentários. Está nos acompanhando aqui o Marcelo Santos Mucuta, dizendo um abraço, Miro, boa noite. Marcelinho de Arraial da Ajuda. Marcelinho de Arraial da Ajuda. Marcelinho, um abraço pro Marcelinho. Abração, Marcelinho. O Sidney tá dizendo aqui. Que agora vai compartilhar. Antigamente você não compartilhava, não, Sidney? Meu amigão, eu sou fã de Sidney. Grande amigo. Não tinha problema com isso. Ele estava bloqueado. Ele estava bloqueado porque Sidney ficava. Era ele me ver. Ele tinha a página do WhatsApp de figurinha. Meu prefeito é Jânio, meu prefeito é Jânio. Pô, eu falei, esse cara tá me perseguindo. Sim. Mas Sidney, nunca levei pro coração, meu irmão. Você tem certeza disso aí, né? E tá desbloqueado aí, vários amigos. Eu preferia bloquear do que brigar, né? Então, a questão era essa. Sim, né? Claro. É melhor você não brigar. E é passageiro, né? A política é passageiro, pronto. Depois a amizade segue. Ó, Fafá entrou aí, um abração pra Fafá. Conhece Fafá, né? Personal, Fafá. Sim. Forte abraço, Fafá. Tamo junto, meu irmão. Sim. E deu certo aí, Gilson? Então vamos lá? Vamos lá. Vamos ver mais imagens desse trabalho que está sendo realizado por ele, Tassis Caraíba. É um trabalho maravilhoso, social. É um trabalho da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, através da assistência social. Na tela. Pois é, ali as pessoas que a gente, né, recolhe na madrugada das ruas, a gente recolhe essas pessoas, leva para o Centro Pop. Chegando lá a gente dá, lógico, primeiramente o higiene, né, que é o banho, o asseio, né? Sim. Às vezes a gente tem roupas lá de doações que a gente recebe também, aí já dá uma roupinha mais asseada para eles. Aí daí diante a gente passa a dar um café da manhã muito bacana para essas pessoas e aí a gente começa a fazer uma triagem e a oferta dos serviços que nós temos para tirar essas pessoas desse momento ruim que elas estão passando, né? Esse ônibus tá cheio, né, velho? Cheio. Volta aí, Gilson. Cheio. Nesse dia aí a gente... Tem uns aqui que colocam o negócio na cara, que não quer ser visto e tal. Sim. Aí nesse dia a gente conseguiu recolher mais ou menos a média de umas 45 a 50 pessoas. Sério, cara? Isso, a gente começa geralmente 4h30 da manhã e aí a gente vai até meio-dia. Pegando para até umas 8, 9 horas da manhã a gente já conseguiu recolher todas essas pessoas. A gente acorda ela nos pontos. Sim. E aí chama ela naquele trabalho humanizado, né, com aquele carinho, e aí vamos lá, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Sim. Aí eles levantam e tal. Como eu já tenho essa identidade com eles, hoje em dia fica muito mais fácil de conduzi-los, porque muitos deles também são cismados. Sim. Eles têm medo. Eu quero chegar nisso aí. Até porque, Miro, eu vou até aproveitar esse momento, teve casos no passado aonde fizeram esse trabalho de uma forma arbitrária, que eu achei... Sim. Na verdade, eu não estava fazendo mais parte, mas eu sei que houve porque tem até queixas aí disso aí. Colocaram essas pessoas em um ônibus e levaram e soltaram não sei aonde. Em qualquer lugar. Como então, indigentes mesmo. Querendo ou não, como tem essa queimação do passado do que aconteceu, então muitos deles às vezes ficam até cismados de ir, mas é aquilo, a gente já criou essa identidade, esse respeito. É muito mais fácil descartar do que cuidar. Né? Pra quem pensa assim, né? Pra mim eu acho que não. Pra mim eu acho que é mais fácil cuidar. Sobre isso que você tá falando, né? E é melhor cuidar. De que já houve no passado quem preferiu descartar do que cuidar. Com certeza. Não é? E quando eu estava vendo essas pessoas descerem dos ônibus, tá, eu vi que alguns deles davam uma paradinha assim, olhava para um lado, olhava para o outro. Sim. Você percebe o que gente... Você tem convivido com gente com várias histórias. Várias histórias. Qual foi a história que mais te emocionou nessa convivência, nesse trabalho que você hoje está fazendo em nome da Prefeitura de Porto Seguro, esse trabalho tão humanizado? Fala uma história assim que mexeu com você, que você foi para casa pensando nisso.
Ah, Miro, tem várias. Mas conta várias, uma. Várias. Conta Vou contar uma. uma agora recente. Sim. Teve uma pessoa que eu tirei das ruas há uns meses atrás, levei ele lá pro centro de recuperação, né? Lá do Dr. Jesus, o Marcos Antônio, gente boa, uma figura. Aí levei ele pra lá e ele foi. Só que ele é daqui da região, e ficou lá um tempinho, mas não aguentou, voltou pras ruas. Ele voltou, ele saiu, né, e voltou. Como não é obrigado, lá não é obrigado a pessoa ficar, né? Então ele voltou. Essa pessoa voltou e ela me encontrou aqui em Porto. Aí ela me encontrou e eu indo abordar, eu recebi um chamado e fui lá abordar. Quando eu cheguei que eu vi que era ele, me deu aquela tristeza. Sim. Aí eu falei, poxa, você faça isso comigo não. Poxa, a gente, né, teve um carinho tão grande um com o outro, tal. Aí ele chegou perto de mim e começou a chorar. Sim. Aí a chorar. E nessa hora me deu um remorso muito grande assim. Eu falei bem assim, me diga uma coisa. Eu não vou desistir, não, de te ajudar e nem vou desistir de colaborar com você. O que é que você quer? Ele, Tássio, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui, mas eu também não quero mais ficar na droga. Eu não quero mais ficar nas ruas. Me ajude, me tire das ruas aqui, mas me bote em algum lugar aqui, me arranje um trabalho, bota eu pra capinar, pra fazer qualquer coisa. E esse cara fazia o que antes? Não, tava na rua, tava na rua, sim, usuário, certo. Né? A história dele de vida é longa, né? É isso, assim, começou a usar, entrou no mundo, é difícil sair, só se tiver o que a gente tá fazendo mesmo, pessoas que vá lá e ajude, dê o acolhimento. Então, ele me pediu de uma forma, assim, tão humanizada, assim, que eu vi que ele tava querendo mesmo, que até me emocionou. A nossa casa de passagem, ela não tem como suportar e agregar muito tempo. A gente utiliza ela como uma casa de passagem mesmo, para a gente fazer essa triagem, para a gente ter uns dias de cuidado com essas pessoas, até remanejar elas ou para cidades de origem, ou para suas famílias, ou então para o centro de recuperação lá do Pastor Isidório, que é onde a gente tem a parceria. Então, sim. Aí ele falou, não, faz o seguinte, eu quero trabalhar, eu quero sair, me arranja uns dias para me ficar em um lugar que você vai ver, eu te prometo que eu não vou te decepcionar de novo. E aí eu peguei e na mesma da hora falei bem assim, vai lá para a secretaria agora que daqui a pouco eu chego lá que eu vou resolver um negócio ali. Aí fui resolver um negócio, quando eu cheguei ele estava lá. Aí já é o primeiro ponto positivo, eu cheguei ele estava lá. Aí fiz o acolhimento dele e tal, e encaminhei ele para a cidade mãe. Inclusive, ele tá lá ainda nos dias que eu dei pra ele. E quando foi agora, há 2, 3 dias atrás, eu tomei um susto. Sim. Eu passei, aí o cara me gritou, Tássio, painho. Aí eu falei, painho? Foi, papai. Eu falei, quem tem filho barbado é gato, rapaz. Aí eu falei, ele, não, você vai ser o meu pai. Então isso aí me tocou muito. Ele falou, olha como é que eu tô, todo arrumadinho. Bem vestido, voltando do trabalho, que ele já está trabalhando. Aonde ele está trabalhando? Está trabalhando, acho que em um restaurante. Olha que maravilha. Inclusive, já me falou que já tá vendo um lugarzinho para ele sair da cidade mãe, que ele tá lá acolhido, para ele voltar para o lugarzinho dele, pro cantinho dele. E assim, então foi uma das histórias recentes que eu posso contar, mas teve várias, viu, Miro? Várias. E outra, quando a gente vai, porque eu gosto muito de eu mesmo ir levar para o Centro de Recuperação em Salvador. Lá em Salvador. Lá em Salvador. Eu gosto eu mesmo fazer esse trabalho. Lá é massa, né? Não, lá é top. Lá é maravilhoso. Pra caramba. Lá tem piscina. Dá vontade de ficar lá. Tem piscina, tem quadra. É um clube. Eu já passei por lá, é massa demais. Agora, há um custo nessa casa Dr. Jesus? O pessoal cobra por pessoa? Não, lá não tem, é custo zero. É custo zero? Custo zero. Lá você pode chegar sem nada. O deputado Isidório, então, também está fazendo um excelente trabalho. Não, ele faz um trabalho maravilhoso. É claro que ele deve ter ajuda aí Não, ele tem. Porque para manter uma casa daquela tão grande, eu conheço... Não, se você entrar no portal da Transparência hoje, ele tem 37 milhões de repasse, né? De, como é que fala? De emendas. Anual. Certo, né? Para esse trabalho. Agora, Tássio, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da pergunta, eu quero dizer que Sóis está me dando bronca aqui. Sóis, minha amiga Sóis, me dando bronca porque eu bloqueei Sidney. Eu já falei, Sóis. E Robinho tá dizendo... Ela tá perguntando se tem mais homem do que mulher também. Sidney é uma pessoa maravilhosa. Robinho falando... velho, já passou isso, certo? Foi época de campanha. Eu não queria brigar. Para não brigar, eu bloqueei. Falei, pronto, hoje tá desbloqueado.
e acabou. Tá, vem cá. Vamos falar de resultados. Cara. Certo. De resultados. Resultado. Durante... Quanto tempo tem que você está fazendo esse trabalho? Vou botar que eu iniciei em dezembro. Vamos Certo. colocar em dezembro. Tá, quantas pessoas já foram conduzidas? Ó, Miro, Mais ou menos? mais ou menos para centro de recuperação, em torno de umas 130, 140 pessoas nesse prazo. Certo. Para centro de recuperações. Para suas cidades de origem, Sim. para suas cidades de origem e para suas famílias, mais ou menos quase a mesma quantidade. Certo. Existe uma organização, existe uma forma de vocês monitorarem para saber como essas pessoas estão, ou estas que foram para as suas cidades de origem, vocês não têm mais contato, só tem com as que vão para casa do Dr. Jesus? Como é que é isso aí? Não. Para as que vão para Dr. Jesus, a gente tem como ainda manter um certo contato, Sim. uma certa vigília, porque geralmente a gente está sempre lá. Então Sim. a gente acaba encontrando, sempre quando eu vou eu faço questão de saber os que estão lá ainda, né? Certo. E bater papo com eles, e tirar fotos, e fazer aquela roda de bate-papo. Então, com os que estão na casa do Dr. Jesus, a gente consegue ter esse controle. Agora, os que voltam para suas cidades, é um pouco difícil, né? Difícil. Porque a gente Essa foto aqui, que é, Tassi? essa foto aí, Aonde que é? ali é o Centro Pop. É o Ali Centro é o Pop. Centro Pop, é. Em Porto Seguro, então. Em Porto Seguro. Aí é quando foi no dia da ação também, saiu quando eles saíram do ônibus, né? Eles entrando no Centro Pop. Nesse local aí o pessoal toma banho, corta cabelo. Toma banho, corta cabelo. A gente tem também aí, de vez em quando a gente solicita, através da Secretaria de Saúde, né? O consultório de rua, que quero aqui até mandar um abraço aí para toda a equipe do consultório de rua, que nos ajuda muito aí, sempre levando atendimento para essas pessoas. E outra coisa, Miro, que eu preciso falar aqui, que a gente também foi uma idealização que a gente teve, que é a nossa ação do bem. A ação do bem. A ação do bem funciona de que forma? Em mais ou menos uma vez por mês, eu faço uma ação, olha lá. Tá lá. Ali foi feita, não, aquela ali foi feita em Caraíva, mas também é a mesma ação. Cadê? Saiu aí. Essa ação do bem, a gente leva diversos atendimentos. A gente faz uma parceria entre secretarias de saúde, Certo. secretaria de meio ambiente. Quero aqui mandar um abraço pro meu secretário de meio ambiente, Jânio Júnior. Jânio Júnior eu não conheço, não. Não, Jânio Júnior você conhece demais. Eu só conheço pelas redes sociais. Não, Jânio Júnior é uma figura, um cara maravilhoso. Quero mandar um abração aqui. E aí a gente junta a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria e outras secretarias, Serviço Público. Então a gente faz a ação do bem. Como é que funciona a ação do bem? A gente leva o atendimento para essas pessoas, atendimento médico, atendimento da assistência social, tudo em um dia só. E sempre quem nos acompanha é o consultório de rua, né? Que é quem nos ajuda aí cuidando dessas pessoas. Certo. A só está perguntando aqui se existem mais homens do que mulheres. Com certeza. Com certeza. Mais homens do que mulheres. Mais Muito homens. mais homens do que mulheres. E quando tem mulheres com criança, como que é feito isso? Então, geralmente a gente tem a parceria também, né, com a PET, né, que é a parte que cuida das crianças. Mas essa abordagem, a gente geralmente a gente não trabalha muito na área com criança. A gente geralmente, é muito difícil a gente encontrar. Praticamente eu acho que eu encontrei um caso ou dois aí de pessoas em situação de rua com crianças. Então a gente vai, faz o acolhimento dessas pessoas com as crianças, né, para casa de acolhimento nossa. E aí daí em diante a gente tenta conduzir ou para centro de recuperação ou para sua cidade de origem, para suas famílias, né? Ok. Estamos com Tassis Caraíva no nosso Mentalize de hoje, que agradece mais uma vez aos nossos colaboradores Bruno Auto Peças e Mecânicas, Zé Barbudo Loud Beat, Igor Madeiras, Multigás, meu amigo Joel Moraes, taxista, viagem com segurança, NK Social Mídia e fotógrafa, que é minha esposa Nabila. Agradecer também a IGP Fibras, agradecer também ao nosso amigo Gilcinho Ledes, Óticas Dantas, meu amigo Carlos Vinícius do Tráfego Pago. Quero também agradecer aqui a Multigás, nosso amigo Joel, agradecer também a IGP Fibra pela parceria com a gente aqui, tá bom? Breve, nós vamos ter aqui
nos patrocinando a Tesla do Elon Musk. Eu tô sonhando grande com esse negócio. Tassis, deixa eu te falar aqui, cara. O Tassis de antes é o mesmo Tassis hoje, após receber essa tarefa tão difícil? Mudou alguma coisa dentro de você? Ah, demais. Demais. Na verdade... O que mudou? O que mudou, Miro, foi a atenção pelas pessoas que mais precisam, no modo geral, né? Eu costumo dizer que a gente ser servidor público, a gente não deve estar só pelo dinheiro, né? Porque a gestão pública é para cuidar, né? É para atender, é para ajudar. Então, você tem que passar a gostar de verdade, a ter amor de verdade pelo aquilo que você está fazendo na gestão pública. E é o que eu sinto hoje. Eu sinto vontade mesmo de trabalhar em prol dessas pessoas, principalmente, Miro, vou te ser sincero, dessas pessoas em vulnerabilidade, em situações de rua, porque é como a gente falou, cada um tem uma história. E nem sempre eles entram para a droga porque eles querem usar droga. Eles acham a droga ali um refúgio. Muitos deles acham como um refúgio, que não é certo, não é certo. Mas aí, por falta de uma atenção nossa, de algumas gestões públicas ou outras por aí, eles acabam não tendo essa atenção e ficam se aprofundando cada vez mais. Como é que o prefeito Jânio Natal está vendo o seu trabalho? Ah, não, ele está vendo de uma forma, eu acho que muito boa, porque cada dia mais ele só reforça, né, a estrutura, a valorização do trabalho. Então ele valoriza. Valoriza. Já te chamou, demais, já demais. Comentou, dizendo tá massa, tá legal. Demais, com certeza. Sempre. E eu passo tudo para ele, Miro. Ele conhece a casa do Dr. Jesus? Conhece o pastor Isidório também. E essa foto aí? Ali a foto, ali a nossa equipe, ali misturada, ali é abordagem, com a parte do Centro Pop. Ali tá o Isaac, Zé Raimundo, Luan, a Tati. Aí é o pessoal que te ajuda. É o pessoal que me ajuda, as pessoas que trabalham com a gente aí diariamente. Nossas equipes ali do Centro Pop e da abordagem junto. Ali as nossas reuniões que a gente sempre tá fazendo, né, para estar aprimorando e melhorando o nosso serviço. Certo. Ok, Tassis, vamos dar uma pausazinha aqui. Me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho de política aqui. Existem alguns rumores aí de que Jânio Natal vai lançar aí Jânio Júnior como candidato a deputado estadual. É verdade ou é fake news? Rapaz, Miro... Não sei ainda se é verdade ou se é fake news. O que eu sei é que se lançar, você pode ter certeza. Será a votação mais expressiva da história de Porto Seguro. É mesmo? Não, quem fala isso é os números passados da última campanha. É a lapada que foi dada na passada agora, né? Tem que falar. Tô brincando, mas com todo respeito ao nosso adversário. O Jânio não teve dado de mim, não, pô. Ele soltou um pessoal aqui dentro que tirou meus otinhos tudo. Fazendo uma brincadeira aqui, né? Ele mesmo fez essa brincadeira. Eles estão querendo me processar porque eu bati na mulher. Foi uma surra de voto. Sim. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que se acontecer isso, Miro, será a votação mais expressiva da história de Porto Seguro para deputado estadual ou federal, seja o que for, que o nosso querido Jânio Júnior vier, claro, né, com a orientação e com o apoio do nosso prefeito Jânio e do nosso grupo, que vou te falar, Miro, hoje o nosso grupo político na região é um dos maiores grupos políticos da história de Porto Seguro. Jânio pegou todos. Como que é? Até porque o grupo político que tinha aqui anteriormente na gestão não era de Porto Seguro, era de Onápolis, né? E o grupo de Jânio hoje é todo mundo realmente de Porto Seguro. Todo mundo não, todo mundo é demais, né, velho? Não, mas é. É gente demais. Vem cá, dizem que Jânio é colecionador de títulos, de mandatos. O que Jânio já foi? Fala aí pra mim.
Não, o Jânio já foi vereador de Salvador. Vereador? Vereador de Salvador. Deputado estadual, deputado federal. Prefeito eu não vou falar quantas vezes não, porque eu perdi as contas. Só de Porto Seguro acho que foi umas 3 ou 4, né? Sim. Já pediu música no Fantástico e tudo. Então, assim, eu acho que o homem agora só falta ser governador. O que sim. Agora falando sobre isso, eu gosto de dar nomes. Se for segredo, fala pra mim assim, Miro, é segredo. Fale aí. Certo? Mas se não for segredo, eu vou falar o nome. Leônidas me disse que Jânio Natal é candidato a governador da Bahia. Eu disse, peraí, velho, você tá sonhando grande demais, não subestimando o Jânio. Não, e nem pode. Porque eu sei que essa briga para o governo do estado é uma briga ferrenha, muito quente e tal, mas, sendo ele colecionador de tantos mandatos, está faltando este. É verdade? Fala-se disso. Jânio vem ao governo como candidato pelo PL. Bom, Miro, até então eu não tenho essa informação. Tudo seu está sendo até então. Tô achando que antes de vir, Jânio lhe deu uma... Não, é porque eu sou muito cauteloso, né, no que falar, pra gente não falar besteira e depois, né, e expor uma coisa que não seja, né. E Jânio também, ele não vai gostar, e tá certo, né, de tá falando o que a gente não sabe. Mas eu digo uma coisa, eu não vou dizer pra governo não, mas Jânio seria um grande nome... Seria não, ele é o grande nome no Extremo Sul hoje para qualquer coisa que você colocar. Pode colocar o que for aí. Jânio teve uma votação, Miro, que, pelo amor de Deus, nunca na história de Porto Seguro, eu acho que de lugar nenhum, vai ter de novo uma outra pessoa, não sei se for o próprio Jânio, para ter de novo. Vamos aos comentários então, olha, só está falando aqui, a Alessandra falou, Jânio seria governador. Disse que a Alessandra disse que Jânio seria governador. Quero mandar um abraço aqui também para Alessandra Quaresma, minha amigona, forte abraço, grande guerreira, viu, Miro? Felipe Carvalho está falando aqui, o único prefeito do PL eleito na Bahia. Felipe é uma figura, viu? Gente Felipe, boa demais também, meu amigão. Minha filha lá em Léus está também nos assistindo, a Alice Ellen, a Guinguinha, o Dengão do papai. Beijo, filha, para você. E disseram aqui que se Jânio for candidato ao governo, Felipe Carvalho será o presidente do PL em Porto Seguro. Existe essa possibilidade aí? Felipe tem essa moral toda? Não, Felipe ele é PL, né? Na veia, ele é um cara que ele é partidário mesmo. Ele... É bolsonarista. Com certeza, mesmo. Bolsonarista de coração, né? E merecedor também, se for. Um cara gente boa, um cara bacana, um cara muito coração maravilhoso, um menino bom, menino muito bom. Um abração, Felipe. Agora me explica uma coisa aqui, que eu nunca consegui entender. Mandar um abraço aqui pra minha amiga Sinária, que entrou aí também. A esposa de Joãozinho, do SAMU, forte abraço. Me explica uma coisa aqui. Thierry diz aqui, realmente o cara pocou a urna, Natal. Ô Thierry, Luigi vai lhe pegar, velho, que você fez campanha pra Luigi e agora tá aí, né, elogiando o Jânio Natal, né, rapaz? Você vê como o homem é forte, né, pocou as urnas, né? Tá certo. Fazer o quê? Pocou mesmo, né, velho? Pocou e vida que segue. Sim. Né? Mas me responde uma coisa. Nós estamos com muitas dificuldades em Trancoso, em relação a pavimentações, as ruas e tal. Estão dizendo que vai se dar um jeito para se resolver estas coisas. Você acredita que vai ou é conversa só porque as campanhas estão chegando aí? Ô Miro, eu não acredito não. Eu tenho certeza absoluta. Grave aí o que eu estou dizendo. Eu tenho certeza absoluta que Trancoso será contemplado com vários serviços através da nossa gestão. Eu falo isso, esse aí eu posso falar. Você pode gravar o que eu estou te falando. Trancoso será contempladíssimo. Mas isso foi dito através da nossa gestão. Na gestão passada também. Ô Miro, a gente está em um município grandioso. A gente está em uma cidade que cresceu demais. Cresceu demais. Porto Seguro, a cidade hoje quase
quantos mil habitantes? 200 e poucos mil habitantes ou mais. Jânio já viu isso. Ele está estudando como resolver essas questões? Com certeza, até porque, Miro, não é fácil, você sabe que não é fácil. Hoje ele me atendeu hoje aqui. Foi? Foi. Não, mas Jânio atende todo mundo, Jânio é maravilhoso. Agora, eu fiquei meio chateado, que de manhã eu acordei e ontem um caminhão atolou ali, né? E a porta estava muito feia, o serviço ainda não terminou. E eu disse assim, eu vou filmar. Eu falei, mas não vou jogar nas redes. Sim. Aí filmei e disse, eu vou mandar para Jânio. Será que ele vai assistir? Será que ele vai tomar alguma providência? Aí fiz a filmagem. Olha aqui, Jânio e tal, pá. Prefeito, qual a situação disso aqui? E PPP, blá, blá, blá. Olha o caminhão aqui, atolado e tal. Aí ele não me respondeu. Eu vi que ele visualizou, mas não me respondeu. Não me disse nada. Inclusive, porra, Jânio, se você fizer pelo menos um joinha assim, eu lhe agradeço. Mas de repente eu recebi o telefonema de Fábio. Me ligando. Rapaz, você ligou. Falei com ele hoje. Você ligou pro prefeito e tal, e de repente chegaram máquinas aqui, não é? E o pessoal deu uma melhoradazinha, pá. E o prefeito me atendeu hoje. E me disseram que o Baldino me disse, e eu falei com o Jânio também, certo? E me disseram que Jânio vai topar vir aqui no Mentalize. Você acredita que Jânio tem coragem de vir aqui conversar com o cara que disseram para ele que não gosta dele, essa coisa toda? Você acredita que... Ô Miro, você falou uma palavra agora, se tem uma coisa que define muito nosso prefeito Jânio, é essa palavra, coragem. É a coisa que ele mais tem na vida. Isso aí eu falo porque o pouco que eu convivo, né, próximo da gestão de Jânio, eu vejo que ele tem coragem demais. E vir no seu programa, para ele, vai ser uma descontração e vai ser ao mesmo tempo uma forma dele estar chegando mais próximo aqui da nossa população de Trancoso, né, para estar transmitindo e passando aquilo que eu acabei de falar, que Trancoso será de verdade contempladíssimo pela nossa gestão. Isso você sabe que a gente está precisando muito disso, né? Sim, não. Estamos precisando. Eu acredito que nós estamos vivendo aqui um momento, né, de dificuldades de relacionamentos que precisa ser resolvido, certo? Eu acredito que Jânio precisa sentar com algumas pessoas, certo? Que faz parte da gestão. Eu vi que houve uma reunião essa semana com a presença de Miguel Balejo, e alguém já disse que se Miguel Balejo atravessou o rio para cá, foi por ordem do prefeito. Qual foi a missão do Miguel? Não é missão, né, Miro? É estratégias, reuniões de melhorias. Então a gente tem um grupo, como eu falei, um grupo muito grande, muito bom de trabalho. E, Miro, assim, eu vou dar um exemplo. Você às vezes tem uma casa com... Vou botar assim, com 3, 4, 5 filhos. Mais mulher, mais parente. Normal, acontece uma vez ou outra, uma discussão dentro do grupo. É normal, são vários seres humanos juntos, vários pensamentos diferentes. Mas nada disso pode deixar, lógico, atrapalhar que os serviços que tem que ser feitos, seja feito com excelência e seja feito muito bem feito. Então, assim... É difícil, claro, o prefeito controlar se tiver uma briga ou outra entre pessoas. E eu acho que também ele não é prefeito para estar controlando isso. Isso que ele tem que controlar é cada um, o seu cada um. Eu acho que essas brigas, se existir, que eu não vejo, não vi, mas assim... Não vi não. Você tem visto. Não tenho não. O vereador Saulo ultimamente anda meio nervoso e tal. Vereador, porque vereador é o seguinte, ele tem um voto, vereador teve voto de 1.000 e poucas pessoas, e às vezes ele se sente pressionado por uma pessoa ou outra, e um comentário, e acaba tendo um desgaste ou outro, mas não é questão que abale uma gestão, que atrapalhe uma gestão, de forma alguma. Só que, como eu te falei, o município de Porto Seguro é muito grande, Miro, então a gente também tem que ter um pouquinho de paciência. É outra coisa, choveu demais, Miro, choveu demais. Com chuva, você sabe, não tem como fazer nada. Choveu, acabou. Como é que a gente vai patrolar? Como é que a gente vai pegar material? Tudo isso atrapalha um pouquinho, às vezes atrasa um pouquinho. Eu acho que não é questão de briga, nem questão de um ou outro se compor com outro. Isso é besteira, isso aí ele se resolve. Quem tiver, quem você acha que tá brigando, que eu não vejo, briga, mas
Você assim, fala sobre a chuva, mas eu sempre Não. falo uma coisa muito importante. Eu digo sempre que, não somente nessa gestão, mas em outras, existe um erro que se comete, muito grande. Né? Se eu parto para a educação, eu entendo que deu as férias, mas as férias são dadas para os nossos filhos, certo? E em alguns momentos, certo, a Secretaria de Educação entrou em férias também e deixou para resolver alguns problemas quando as aulas começaram. Uma grande falha, certo? E quando você trata dessa questão das chuvas, eu sempre digo que muitas vezes, certo, se dorme no verão e se acorda no inverno. Você acha que Jânio já reconheceu que algumas pastas falharam e ele vai trocar algumas peças? Porque ele fez um vídeo falando sobre isso, de que os secretários que não estivessem correspondendo, que eu acho que não vai ser seu caso, não é? Você está fazendo um excelente trabalho, mas que ele trocaria aí algumas peças. Isso vai acontecer? Ele está de olho nessa galera? Fala para mim. olha, o que Jânio pensa e o que ele vai fazer é difícil a gente saber, porque Jânio tem as estratégias e a forma dele de trabalho que só ele tem e é muito boa, a gente sabe disso, né? Então, assim, eu não posso estar te falando sobre troca, ou se vai ter ou se não vai ter. Mas eu vou te dar um exemplo. Se você tem um time de futebol e seu time tá jogando aqui, tá tomando um gol, você vai fazer o quê? Você vai mexer, você vai trocar, você vai ajustar. Não é isso? Para você tentar fazer o quê? Jogar melhor. Então é a mesma coisa a gestão. Se caso houver a necessidade e a precisão de ter uma troca aqui e outra ali, é normal, tem que ter para que melhore, não é isso? Sim, Mas eu não tenho um pensamento de falar ou de saber do que vai acontecer, porque isso é o próprio nosso prefeito para falar mesmo, e a gente dá um tempinho e tem um pouquinho de compreensão também, que a gestão começou agora, né, Miro? Não, começou não. há 4 anos atrás. A gestão começou há 4 anos atrás, a passada, agora é outra gestão. É tudo novo. Rapaz, tudo novo, tá... Porque quando você... Não, por mais que o nosso prefeito é o mesmo, por mais que a gente dê uma lapada, como você mesmo falou, mas a gestão é outra, é novos contratos, é novas licitações, tudo isso acaba tendo um atraso para os serviços acontecerem. E é lei, é obrigado ele aguardar tudo isso. Certo, entendeu? Certo, e é isso. Então, é o meu pensamento. Certo. Mas... Tassis, eu quero aqui, né, dizer que nós estamos quase que chegando ao final. Eu quero registrar que Tassis trouxe um presente para mim, ó. Olha só. Tá dando para ver aí, Gilson Neves? Olha só o presentão que eu ganhei. Robinho, vê se você... quando vim aqui, me traz um presentão desse também, né? Eu sou apaixonado por vinho seco, é a única coisa que eu tomo, não é? E quando eu falo sobre o vinho, eu digo que foi o único milagre, né? ou que foi o milagre de Jesus de ter transformado a água em vinho. Então quem toma Coca-Cola tá pecando, quem toma cerveja tá pecando, quem cachaça. Toma Guaraná, cachaça tá pecando, mas quem toma vinho não está pecando, porque Jesus transformou a água em vinho. Mas, Tassis, realmente, eu quero finalizar essa conversa nossa. Eu não lhe trouxe aqui para falar de outras coisas, mas o pessoal fica assim, tocando nisso. Mas, realmente, eu quero lhe parabenizar, certo, pelo trabalho social que está sendo feito. Se Jesus hoje encarnasse novamente como homem, o olhar dele sempre foi para os esquecidos, para os abandonados, para os desprezados. Existe um filme que diz: em seu lugar, o que faria Jesus? E eu quero lhe dizer hoje que se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria fazendo o que você está fazendo. Amém. Amém. Obrigado, amigo. Meus parabéns. Obrigado. Por isso, tem muita gente que não tinha o conhecimento de um trabalho como este, feito pela prefeitura, certo? Nós temos algumas ressalvas de algumas coisas que faltam, mas temos que ter a hombridade de falar sobre aquilo que está sendo feito, e muito bem feito. Obrigado. Meu desejo é que Deus lhe abençoe. Amém. Certo?
lhe guarde, lhe dê sabedoria, certo? E que haja dentro de você o sentimento que houve em Cristo, chamado compaixão. Compaixão significa sentir a dor do outro dentro de si mesmo. Sim. Que este sentimento não lhe falte. E com essas palavras eu quero passar para você as considerações finais no Mentalize de hoje. Miro, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso maravilhoso Deus. Agradecer a você pelo convite. Agradecer demais, demais mesmo ao meu prefeito, com muito orgulho, pela oportunidade de hoje eu estar podendo dar a essas pessoas uma atenção. Não só eu falo em nome de toda a minha equipe que me ajuda, de meu secretário Osto, de todos aqueles que me ajudam para que esse serviço seja feito da forma que está sendo feito. E assim, Mira, a palavra é gratidão. A palavra é gratidão mesmo, de verdade, porque eu não vou dizer para você que o salário não ajuda, claro, mas eu acho que a presença de Deus, como você mesmo falou, né, na vida dessas pessoas, é através de um Tassis, eu não vou falar nomes da minha equipe, não, porque se eu falar de um e não falar do outro, vai o outro ficar chateado, mas então de todas essas pessoas que estão ali para ajudar. Então eu acho que um amigo, na hora que eu estava vindo, o Dilcinho, contou uma história muito interessante. Sim. E um humorista até dessa história, que eu vou aqui finalizar com ela, que eu achei interessante. O cara estava no rio, e no meio do rio ele chegou e parou e ficou lá e falou: não, eu vou ficar aqui porque Deus vai vir me salvar. Aí ele, lá aguardando, chegou um cara com helicóptero, com a escada, tudo sobreviveu. Não, eu vou esperar Deus. Chegou outro cara com um barquinho, pula aqui que eu vou... Não, eu tô esperando Deus. Aí ele morreu. Chegou lá no céu, ele chegou pra Deus e falou... Chegou pra quem tava lá aguardando, eu quero falar com Deus. E aí ele vai, traz aí pra conversar comigo. Aí, mas Deus, o senhor falou que tava comigo e eu esperei o senhor lá me salvar. Aí Deus falou: rapaz, eu mandei um helicóptero, eu mandei um barco, eu mandei as pessoas te salvar e você não quis. Então, às vezes, não é Deus que vem, Ele usa as pessoas. Isso. E eu me sinto hoje usado, primeiramente, pode ter certeza, por Deus, para estar exercendo esse trabalho. Não é um trabalho que todo mundo quer, que quase ninguém quer, Miro, de verdade. Para estar à frente disso aqui hoje, não é qualquer pessoa que queira fazer isso. Não é que eu seja melhor, não. Pelo contrário, é que eu estou sendo realmente, pode ter certeza, usado por Deus para estar nessa pasta hoje. Ok. Olha aí, nós estamos chegando ao final do nosso Mentalize. Deixa eu mandar um abraço aqui para Larissa, minha companheira, um forte abraço. Mande aí. Abraço para Sinária. Tem mais alguém? Abraço para Ana Clara. Clara. Deixa eu ver, Felipe já mandei, Robinho já demais, Sidney Portugal. Sim. E para toda a nossa equipe aí da assistência social, meu secretário Osto, meu muito obrigado pela parceria de sempre. O Osto é o secretário da assistência social? Da assistência social. Não isso. É Lívia, não? Não, Lívia é a nossa vereadora, né? A Lívia não ocupou a pasta de assistência? Não, ela ficou como no cargo de vereadora mesmo. Ok. Tá bom. O Robinho disse que você trouxe o vinho e que ele vai trazer o pão. Brincadeira, velho, um negócio desse. Eu tenho que falar um negócio desse aqui. Você devia tomar vergonha, Robinho, na cara. Se ele trouxe o vinho, você traga o peixe. Eu e o Robinho, na campanha foi só resenha. Traga um rubalozão gordo, traga um salmão. Não é com esse negócio de pão pra cá, não, que pão a gente compra aqui em Sapirara. A todos um forte abraço. Deus abençoe a todos aqueles que estiveram conosco até agora. Obrigado, Jesus, por mais um dia e por mais um podcast Mentalize. Nesta terça-feira estaremos aqui às 20 horas com ele, Tenente Coronel França, que estará vindo de longe, de Teixeira de Freitas, onde vamos estar falando sobre segurança pública na Bahia. Isso vai dar o que falar. Vamos estar falando também sobre política. Vamos estar falando sobre as pretensões do Tenente Coronel França,
O homem é linha dura, mas teve 30 mil votos para deputado estadual. Vamos saber se ele vem a estadual ou a federal, né? Existem muitos nomes aí que estão sendo ventilados. Então, nessa terça, não percam, será imperdível mesmo este desafio. Toda entrevista, para mim, é um desafio. Hoje foi um desafio, terça-feira um outro desafio. Está frente a frente com ele, Tenente Coronel França, vindo de Teixeira de Freitas para o Mentalize. E assim nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer mais uma vez ao nosso grande Deus. E hoje, contando com a técnica do nosso amigo Gilcinho Ledes. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.